Estou aqui hoje para conversar contigo a respeito de planejamento migratório, que é um dos objetivos deste canal. Mas aqui eu vou te trazer as informações que tu necessitas saber neste primeiro momento após a tua chegada em Portugal. Ou seja, aqueles primeiros 30, 60 dias que são cruciais para a tua adaptação. Então, nós vamos conversar nesse vídeo informações importantes, divididas em alguns tópicos que eu quero abordar com vocês uma reflexão muito interessante para que diminua ou reduza o risco da tua desistência do teu processo migratório. Por isso, segue até o final e não esquece que enquanto roda a vinheta, tu faz a tua inscrição no teu canal, deixa o teu like, se já quiser, pode deixar o teu comentário, que logo eu volto aqui para te responder as questões que vocês têm. Obrigado, então, pela tua inscrição. Eu me chamo Lucas Abad, eu sou advogado e professor no Brasil e em Portugal. E em Portugal atuo como advogado na área do direito migratório, respondendo questões a respeito dos processos de não só nacionalidade, mas os processos relacionados à lei de estrangeiros, a regularização de estrangeiros em Portugal, entrada, saída, permanência em território nacional. Estou aqui para conversar contigo, então, e refletir sobre alguns pontos importantes do teu planejamento migratório, em especial no pós-chegada a Portugal. Este pós-chegada em Portugal, ele é muito importante no teu planejamento e é necessário que tu utilize e que tu trace estratégias específicas neste ponto, onde tu vai conseguir dosar as questões que tu já vinha planejando e fazendo e decidir se tu vai tomar o rumo que tu já vinha planejando ou se vai ser necessário um recálculo aí da tua rota para que tu possa ter melhores condições de adaptação aqui em Portugal. O planejamento migratório, ele envolve inúmeras etapas, isso eu já disse para vocês em outros vídeos, tá? Nós temos que analisar o planejamento a partir de pontos estratégicos como dimensões, que eu classifico como dimensões, dentro do teu processo migratório. Então, nós vamos ter aqui dimensões que elas vão ser de cunho jurídico ou de cunho legal, onde eu tenho que identificar na legislação quais são os pontos que eu vou conseguir atender ou o que, que eu de fato eu preciso para fazer um processo totalmente legal. Outros pontos que são necessários são os aspectos ou dimensões emocionais, aspectos procedimentais, aspectos psicológicos, entre outras. Mas aqui eu estou para falar com vocês sobre situações concretas. Situações essas que eu recebo de relatos todos os dias no meu Instagram, porque se tu não sabe, eu tenho um Instagram que tá o link na descrição desse vídeo e tu pode acessar lá, me seguir, ver todos os conteúdos que eu posto lá também e todos os dias eu abro nos stories caixas de perguntas para que vocês possam esclarecer dúvidas gerais que vocês têm em direito migratório. Lembrando que este vídeo, nem os conteúdos do Instagram são conteúdos de cunho de orientação jurídica ou de consultoria jurídica. Não, são conteúdos informativos, onde eu trago para vocês as informações a respeito da legislação e de todo o processo migratório que eu acabei de falar, para que vocês possam ter autonomia através do conhecimento que vocês adquirem da legislação, tá bem? Hoje, então, eu quero conversar contigo o seguinte, a questão da desistência, tá? Muita gente vem para Portugal e os primeiros 30, 60 dias são os cruciais momentos em que tu vai viver e ter um choque muito grande, não só cultural, em relação a procedimentos, em relação à adaptação, eh, sobre as normas e regras desse país e a comunidade desse país. Além de tudo, as dificuldades que nós enfrentamos aqui, como, por exemplo, situações que vocês já estão acostumados a ler e ver na internet, e as questões do próprio agendamento no CEF. Por exemplo, o CEF abriu, neste momento, nós estamos em 19 de outubro de 2022, vagas para concessão de autorizações de residência, para renovações também, que já vem em algum momento com vagas abertas,
para reagrupamento familiar ou mesmo concessão de residência para aqueles que são familiares de cidadãos nacionais da União Europeia, tá? Mas acontece que dessas milhares de vagas existe um funil, que não é um funil de filtro, mas de limitação dos serviços do CEF para o atendimento às pessoas. E, portanto, por exemplo, a gente passa o dia inteiro, hoje é uma quarta-feira e eu estou desde sexta-feira da semana anterior a tentar contatos com o CEF, por exemplo, nos números de contato para conseguirmos agendamento. E isso é um desgaste muito grande, não só para nós profissionais, como também para vocês que vão estar aqui preocupados com outras situações, com arrendamentos, com matrícula na escola de filhos e N situações, e ainda, além disso, vão ter que se deparar com situações como estas, com uma certa dificuldade de atendimento nos serviços públicos. Eu faço sempre críticas sobre isso no meu Instagram e coloco lá, inclusive nos últimos dias, disse: estejam preparados para encontrar essas limitações aqui nos órgãos públicos em Portugal. Nós, e hoje estou a falar para os brasileiros, certo? Mas também eu quero que, se tu não for brasileiro, for angolano, ou for nacional de outro país, coloca aqui também nos comentários se tu enfrenta também problemas burocráticos e problemas relacionados ao atendimento em órgãos públicos. Porque eu quero saber. O que eu posso falar é do Brasil, que tenho conhecimento, pois sou natural do Brasil, e sei que muitos dos meus clientes que vêm do Brasil passam por esses problemas aqui e chegam e interpretam de que não mudou nada. Ou seja, piora o serviço e o atendimento público aqui. É totalmente diferente do que nós já estamos acostumados. E isso pesa no momento da decisão de manter e lutar pelos seus propósitos estando aqui em Portugal. Então, vamos lá. A questão de vocês traçarem, quando eu sempre digo, traçarem um propósito específico para virem para Portugal, é no sentido de consolidarem o objetivo e o sonho, ou concretizarem um sonho que vocês têm. Seja ele, independente do motivo, condições de melhor qualidade de vida, segurança, acesso a serviços públicos, atenção, com o que eu acabei de falar, melhores condições de ensino, educação, enfim, N possibilidades, ou futuramente melhores condições de trabalho, acesso a universidades de qualidade e outras situações que vocês não encontram no país de vocês ou que vocês buscam mudanças efetivas na vida de vocês. Portanto, é importante que vocês desenhem e limitem muito bem qual é o propósito e objetivo de vocês para que vocês, no momento que enfrentarem as dificuldades que vão enfrentar em Portugal nos primeiros momentos, que são momentos de adaptação, vocês possam ter esse objetivo muito concreto, este propósito muito concreto, para que vocês não caiam na armadilha de desistir desse processo e colocar a perder todo este caminho. Quando eu digo que os problemas eles começam quando iniciam, quando vocês chegam em Portugal, eu não estou jogando um balde de água fria em vocês. Não estou, de alguma forma, desestimulando ou dizendo que não venham. Eu estou simplesmente desromantizando aquela ideia que muitos perfis, muitos canais de YouTube pregam de Portugal. Não é o mar de rosas como vocês imaginam que seja. Muitos imaginam que seja. Aqueles que já conhecem Portugal e que já conhecem os serviços públicos, conhecem a parte burocrática e conhecem a cultura portuguesa, já sabem do que eu estou a falar. A questão toda é, antes que venha algum português aqui me xingar ou falar ou dizer qualquer coisa, quero dizer a vocês que Portugal, sim, é um país acolhedor, Portugal, sim, é um país apaixonante de se viver e Portugal, sim, traz todos aqueles benefícios que são elencados. Entretanto, muitas dificuldades vêm a partir daqui. A questão hoje é refletir com vocês do cheguei em Portugal e agora o que que eu faço? Esse vídeo começou já há um tempo,
E não é o assunto a partir de agora, mas é necessário que vocês reflitam essas questões. Então, se tu avançou até este minuto aqui, achando que o vídeo começa nesse ponto, tá enganado. Volta, porque eu preciso que tu faça essa reflexão para que a gente possa construir o nosso raciocínio de pensamento aqui e entenda onde eu quero chegar com essa conversa. Vamos pensar o seguinte: eu tenho diversos clientes e seguidores que depois, e é sempre no momento entre 1 e 2 meses, desistem do processo migratório, independente do que deixaram para trás, independente do que se desfizeram no Brasil, independente de qualquer situação. Chegam a um ponto de estresse e confusão sobre o seu propósito e desistem daquele projeto. Então, antes de sair do Brasil, faça as perguntas básicas. A primeira delas é: qual é o motivo pelo qual eu estou emigrando? Qual é o motivo pelo qual eu pretendo, eu escolho recomeçar a minha vida? E qual é o motivo pelo qual eu pretendo e quero continuar em Portugal? Se o teu projeto a longo prazo é não estar em Portugal, veja as possibilidades neste país destino final que vocês pretendem estar, para que vocês iniciem o processo migratório por lá, tendo em vista que nós estamos a falar de países diferentes e, portanto, culturas diferentes. Quando eu quero trazer essa reflexão para vocês, eu quero dizer a vocês que ajam com consciência. Muitos vêm conversar comigo numa uma mentalidade muito sistematizada. Ok, isso é muito importante. Nós temos organização no nosso processo e nós temos planejamento no nosso processo migratório. São pontos fundamentais que sem eles tu não vai conseguir buscar a informação correta para ter a autonomia necessária que tu precisa, tá bem? Mas é importante pensar em outras situações. Documentos, questões procedimentais, documentais que vocês podem. Deixa eu só verificar aqui porque parece que deu atendimento, ó, viu? Como é que é a vida? Voltando, peraí. Vou desligar e vou falar com vocês. Olha só. Quando eu digo que vocês têm sim que se preocupar com as questões burocráticas, procedimentais, vocês têm que fazer um planejamento e identificar aquelas coisas mais práticas e racionais que vocês conseguem fazer. Documentos, o NIF, se for o caso de fazer antes de vir para Portugal, já faça. O NIS, que já é possível atribuir a cidadão estrangeiro, faça já em Portugal, porque assim tu ganha tempo e ganha saúde mental quando tu chega aqui. Porque chegando em Portugal, vocês vão ter que estar preocupados com a situação do arrendamento, com a situação de ligação de energia elétrica, instalação de água, gás, escolher a melhor companhia para telemóveis, para internet e tudo aquilo que você já sabe num processo de mudança que exige. Além disso, é muito fácil eu falar que arrendamento, blá, 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 mas não é só isso. O arrendamento envolve um monte de situações. Se tu não tem uma estrutura financeira e uma estrutura psicológica para a busca dos arrendamentos, a depender da cidade de onde tu vai procurar, tu vai gastar dinheiro. É necessário que tu faça um bom planejamento, que tu escolha exatamente o local onde tu vai morar, que tu faça uma busca e essa busca ela seja abrangente em relação à educação, em relação ao trabalho, em relação à mobilidade urbana, em relação a tudo isso. Muitos clientes e muitos seguidores vêm e me perguntam qual é o melhor lugar para viver em Portugal. Isso tudo vai depender de qual é o teu propósito, quais são as tuas expectativas e qual é o teu interesse em estar em Portugal. A partir daí, é necessário que tu elenque as prioridades e veja o que que é necessário, o que que é importante e o que que já tu podes fazer quando estiver no Brasil. A partir do momento que tu chega em Portugal, a partir do momento que tu chegas em Portugal, é importante que tu já tenha deixado aquelas preocupações de documentos pendentes, não apostilados e tudo mais no Brasil. Porque assim, não façam as coisas pela metade ou coloquem os pés pelas mãos. Se vocês vão necessitar reconhecimento das habilitações acadêmicas de vocês, das habilitações literárias de vocês, ou
de que é necessário que reconheça o teu certificado de conclusão do ensino médio no Brasil, com um certificado de conclusão de secundário em Portugal, obviamente é necessário que tu já tenha esses documentos no Brasil, que tu traga esses documentos devidamente reconhecidos, apostilados, legalizados, que a apostila serve para legalização do documento, e tu venha com esses documentos, que tu não vai conseguir apostilar eles aqui. Então esse é outro ponto. Questões relativas a arrendamentos, onde morar, onde viver, que condições são solicitadas, o que os senhorios, que são os proprietários, pedem, que registros que devem existir, que situações que eu tenho que prever. Então, tudo isso já tem que estar planejado no momento da tua vinda. A tua vinda em Portugal tem que estar pautada nos primeiros meses a construção daqueles documentos ou daqueles objetivos iniciais. Então, se tu vem para procurar trabalho, por exemplo, é importante que tu já organize a documentação necessária para aquilo, para os cadastros, registros que tu vai fazer, que tu faça previamente uma busca das agências de emprego, dos locais onde tu vai solicitar emprego, mas mais ainda, que tu verifique qual é a região que tu vai aplicar daquelas tuas candidaturas às vagas que estarão disponíveis. Portugal tem emprego para muita gente. Acontece que nós temos que saber filtrar. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de remodelação, que eles chamam de construção civil, que ele faz reformas, né, de ambientes, de construção e tudo mais, e ele diz: eu não consigo atender a demanda que nós temos de trabalho por falta de mão de obra. Aí vocês podem me dizer, ok, mas eu quero trabalhar, mas tu tens prática com aquilo? Tu tens habilidade, tu tens aquelas competências, porque não adianta tu iniciar um trabalho que tu não consegue te adaptar ou que tu não vai conseguir fazer a entrega correta, que tu não vai conseguir te firmar naquele local. Portanto, é importante que tu veja todas essas questões. Quais são as tuas habilidades? Quais são as tuas competências? Para quem tu vai entregar um serviço? Tu vai trabalhar com brasileiros? Tu vai trabalhar com portugueses? Há diferenças em relação a competência, a forma como eles enxergam um profissional competente. Se for brasileiros ou latino-americanos, é uma situação. Se for português, é outra concepção de competência. Lá no Instagram, eu deixei um vídeo para vocês que trata desse tema das competências. Então, se tu pretende não só empreender, trabalhar, viver em Portugal, é importante que tu veja este vídeo para tu entender como é a visão europeia do termo competência e que é totalmente diferente da nossa visão americana do termo competência. Então, se tu quer entregar e vender a tua imagem, o teu produto, o teu trabalho, é importante que tu ofereça aquilo que chame a atenção do teu cliente, do teu empregador, né? E das pessoas que vão utilizar os teus serviços ou da tua mão de obra, porque a competência depende muito da origem dessa pessoa e se eu consigo entregar aquilo que ela espera como um profissional competente. O assunto fica um pouco vago aqui e ali, por isso que é importante que tu assista esse vídeo do início ao fim, justamente para a gente construir e fazer essas reflexões. Porque eu estou aqui mesmo para instigar em vocês dúvidas, curiosidades para buscar mais conteúdos relacionados a este e passarem pelos primeiros meses, primeiros dias dentro de uma adaptação um pouco mais tranquila. Em Portugal, vocês vão encontrar, sim, muita xenofobia. Em Portugal, vocês vão encontrar, sim, muitas dificuldades, não só na comunicação verbal, não só na comunicação em documentos, o que que tu quer expressar a partir daquele documento para que o português possa entender e compreender, e outras situações que são diferentes, que são relacionadas a como aquela sociedade se estrutura e como aquela sociedade está acostumada com aquele tipo de serviço e aquele tipo de procedimento, que por mais que nós tenhamos a mesma língua, nós não falamos a mesma linguagem. Muitas das vezes, nós falamos a mesma língua, entretanto, nós nos expressamos de maneira diferente e essa expressão ela pode causar muita confusão, dor de cabeça e vontade de desistir e retornar.
Além de tudo, se tu vens com família para Portugal, é importante que tu já verifique quais são os melhores locais e o que que tu busca para os teus filhos. Quando eu digo com família, com filhos, tá? Com filhos menores. O que que tu busca para eles? Que situação que tu quer criá-los, né? Que serviços que tu quer oferecer a eles ou que oportunidades tu quer que eles acessem aqueles tipos de serviços ou formações, e aí tu vai conseguir identificar qual é a melhor região para tu ter menos problemas de adaptação. Porque não adianta eu trazer uma criança que estava acostumada a viver no interior, no Brasil, que é totalmente diferente do interior daqui, mas a gente sabe das limitações do interior do Brasil em muitos lugares e trazer para viver em Lisboa, onde eu vou ter outras ofertas, outras situações, outras pessoas, né? E não vou conseguir atender aquilo que eu pretenderia atender e que eu poderia atender daqui a pouco em uma cidade de interior. Entretanto, eu tenho que ver qual é o objetivo da minha família. Se é que todos trabalhem, se é que os menores estudem e tenham uma formação complementar também, com aulas de, sei lá, de música, de teatro, de dança, de equitação, o que quer que seja, e se eu vou ter condições financeiras para arcar com aquilo ali. Se eu vou ter disponibilidade de vagas nesses locais que eu quero oferecer, enfim, para vocês verem que esse processo ele é muito complexo e ele não fica limitado só à emissão de documentos, à preparação para visto e tudo mais. Se tu está no Brasil e está te planejando para solicitar o teu visto, ok, foque nisto neste momento. Foque na preparação dos vistos e documentos neste momento, mas estejam preparados no momento que vocês finalizarem essa etapa a começar a construir um planejamento de sobrevivência em Portugal para os primeiros meses, entendendo que vocês têm que ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a transporte público, se for o caso, à mobilidade urbana, acesso a universidades, a escolas, a cursos, a arrendamentos que sejam em valores justos para vocês na família e que vocês possam planejar o futuro de vocês de maneira que vocês vão minimizar os riscos de não dar certo, tá bem? Muita reflexão, muito assunto aleatório também, mas eu quero mesmo instigar vocês a essas reflexões e que vocês tragam aqui relatos. Se vocês realmente estão já pensando nessas questões, como que vocês fazem para escolher a cidade? O que que vocês pretendem buscar? Que empregos, que áreas? Vocês estão vindo com família? Não estão? Não vou falar de vistos aqui. As perguntas que vierem sobre vistos, sobre documentos e tudo mais, vocês perguntem nos vídeos específicos. Aqui neste vídeo nós vamos falar sobre esse processo do planejamento e esse momento pós-chegada em Portugal das maneiras de adaptação. O que é que tu busca em Portugal? O que é que tu busca na região que tu escolheu? O que é que te traz a Portugal? E como nós vamos construir essa preparação psicológica, principalmente, para estarmos aqui nesse primeiro momento sem a possibilidade ou com o menor risco possível da desistência do processo. Porque eu não quero que tu desista do teu processo por obstáculos que tu não tenha previsto. Uma vez que tu possa identificar que obstáculos tu vai te deparar no teu processo, na tua trajetória em Portugal, tu consegue identificar quais são as saídas que tu vai ter para resolver aquela situação de arrendamento, de matrícula, de saúde, enfim, de todas as áreas que tu precisa ter atenção a partir do momento que tu chega. E tudo acontece ao mesmo tempo. É muito intenso o processo migratório depois que vocês estão aqui, porque são muitas emoções e sim, é muito complexo. Não é chegar, alugar uma casa e trabalhar. Bom seria se fosse isso, mas vai muito além disso. Então coloca aqui nos comentários, por favor, o que que tu pensa sobre esse assunto e vamos discutir, vamos conversar. Logo eu trago mais vídeos para vocês e vejo vocês lá. Não esquece de te inscrever nesse canal, agradeço por ter ficado até o final deste vídeo.
seguimos em frente, então, nessa construção do teu planejamento migratório para que tu possa, sim, ter sucesso na tua nova vida em Portugal. Aqui estou para te ajudar a refletir e pensar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.